estamos de volta com o nosso programa. Hoje uma convidada por demais especial, a juíza muito atuante no Mato Grosso, acabou se notabilizando como a juíza alinhadora, o Sérgio Moro de Saias. Aliás, ela e o Sérgio Moro são muito amigos, né? O Sérgio Moro é um cara de uma humildade sem tamanho e ele tem a Selma como uma das principais conselheiras quando vai se falar na evolução de projetos. Isso ela vai contar depois, mas no final do bloco anterior nós tocamos num ponto e a Selma é muito transparente, por isso que eu tomo a liberdade de colocar a questão, que também é uma oportunidade dela dizer para o Brasil. Selma, entraram com um processo contra você, questionando a forma como você fez a sua campanha e questionando, inclusive, com demandas em que te ameaçam te tomarem o mandato que a população do Mato Grosso. Estou dizendo tomarem, que é tomar mesmo. Eu conheço o conteúdo das acusações, mas o Brasil não conhece. Então, a sua verdade, com o papo reto para o Brasil, o que se passou, o que se passa nisso? Vou lhe contar uma história um pouquinho mais longa, começar do começo, como a gente diz, né? Quando juíza, eu atingi alguns poderosos coronéis lá no meu estado. Ao contrário, por exemplo, da Operação Lava Jato, que atinge vários partidos, especialmente o PT, lá no meu estado, o partido mais atingido foi o MDB, né? Era o partido que tinha maior número de autoridades que eu acabei prendendo, muitas das quais condenei, tirei os bens. A gente, óbvio, né? Era o meu trabalho, a minha convicção era nesse sentido. Tudo muito provado, tudo muito correto, tudo muito, enfim, sentenças confirmadas em segundo grau e etc. Bom, isso é óbvio, quando você combate a corrupção. Eu estava até vendo uma fala sua esses dias sobre isso, acho que no Twitter, que quando a gente combate a corrupção, sempre tem um ciclo em que você combate e no outro você apanha, não é isso? Isso a gente vê nitidamente, aí o Brasil sabe o quanto que muitas vezes o Sérgio Moro apanha, né? Por quê? Porque aquele ciclo em que ele combateu, em que ele prendeu, em que ele condenou, se encerrou. Hoje lá como ministro, ele tem recebido duras críticas de vários pontos das pessoas que têm exatamente interesse em prejudicá-lo. Lá comigo aconteceu a mesma coisa, né? Eu resolvi me aposentar, eu acho que até uma ingenuidade minha isso que eu fiz, resolvi me aposentar, resolvi me candidatar a qualquer cargo político. Eu não sabia exatamente, no fim das contas acabou que eu vim para o Senado, mas quando isso aconteceu, eu despertei a ira daquelas pessoas e daqueles partidos que eu havia prejudicado. Porque os partidos, quando você prende um governador do estado, você acaba com aquele partido. Você prende um governador do estado e 10 secretários daquele governo, você acaba com aquele partido. É óbvio que tem a revanche, né? E foi o que aconteceu. Um dos membros do TRE é exatamente o advogado dessa organização criminosa. E, para meu azar, o meu processo foi distribuído para a mão de quem? Dele, né? Então, desde a primeira decisão, desde o registro da candidatura, desde a fixação do tempo, desde colocar o meu nome ali, que era a juíza Selma, ele quis indeferir tudo. Ele quis impossibilitar a minha candidatura e me perseguiu, assim, descaradamente. No final, o que ele conseguiu fazer? Ele conseguiu pegar gastos meus de pré-campanha, jogou para dentro da prestação de contas e disse que eu omiti aqueles gastos que eram de campanha. De pré-campanha? Pré-campanha, gasto de maio, gasto de abril, que eu não tinha obrigação de declarar. Ele disse Mas que eu não é teria. só a partir do registro da candidatura que você tem que... Agosto. Não é a partir de agosto? Então, para todo político do Brasil, menos para a juíza Selma. Para a juíza Selma, eu deixei de declarar aquilo tudo lá. E outra, me acusaram de abuso de autoridade, de abuso de poder econômico. Por quê? Porque eu fiz gastos na pré-campanha. Muito bem.
Sabe quem era que competia comigo para dizer que eu, uma juíza aposentada, estava abusando do meu poder econômico? Um dos maiores criadores de gado do Brasil, Jaime Campos, meu colega hoje, que foi eleito comigo. Em segundo lugar, eu fui a primeira, ele foi o segundo. Um dos maiores criadores de gado do Brasil. Agricultores poderosíssimos, pessoas protegidas por fortunas milionárias. A única pessoa que estava abusando do poder econômico ali fui eu. Que né? é assalariada, é juíza. E que até uma semana antes da eleição estava em 5º lugar nas pesquisas. Em 5º lugar nas pesquisas. Então, se o que eu gastei em abril e maio tivesse valido para eu ter alguma vantagem em relação aos outros, por que ele já está em 5º lugar na pesquisa, me diga? Né? Então, essa é a lógica do processo. Mas as demais candidaturas, porque eu nunca, até o caso da Selma, eu nunca tinha visto um caso semelhante. E eu duvido que tenha algum caso de quem venceu a eleição, de quem não venceu, que houve uma apuração das atividades de pré-campanha. Isso é impossível se fazer isso. Durante o período de campanha já é difícil, né, para se verificar o que é um ato da campanha, o que é um ato da vida normal do cidadão que está disputando a eleição. Eu imagino como é que se fez em relação à pré-campanha. Mas a acusação, então, contra você é que abusou economicamente... E fiz caixa 2. Num período onde não tinha nem a tua candidatura, ela não existia porque ela não era registrada. Eu não sabia nem aqui que eu ia concorrer, se você sabe. Né? E para piorar, esses gastos que eu fiz foram todos gastos com cheque nominal, muitos pré-datados, não tinha mala de dinheiro, não tem como você falar ou ter ideia de que isso uma possa acusação ser... de caixa 2. Pois é. Agora, quem me acusou e quem fez toda essa graça lá no TRE foi exatamente o advogado da organização criminosa que eu prendi. Então, para mim, isso faz muito sentido. E para as pessoas em Mato Grosso também faz. E ela não falou assim, não foi uma situação hipotética na qual ela disse: quando se prende um governador e se prende 10 secretários, quem é do Mato Grosso sabe exatamente o que se passou e é realidade. Mas olha, gente, por isso que hoje o Brasil todo está conhecendo, admira a senadora Selma Arruda. Não é só no Mato Grosso que as pessoas estão dizendo: olha, se mantenha perseverante. Eu estava domingo na Avenida Paulista fazendo manifestações, que é um tema que ela vai falar, porque ela foi relatora aqui sobre a necessidade da prisão após a decisão de colegiado em segunda instância. E muitas pessoas, com muito carinho, falavam de senadores. E falavam para mim: olha, manda um abraço para a senadora Selma, manda um abraço para o Álvaro Dias, que é muito querido, manda um abraço para o Girão, manda um abraço para o senador Alessandro, manda um abraço para o Lazier. Então, Selma, você tem fãs hoje da sua conduta em todo o Brasil. Nós vamos para mais um intervalo comercial. Vamos voltar rapidinho, que agora ela vai falar com o que ela se debruçou sobre isso, deu um show de relatoria aqui e levou para aprovação aqui no Senado a possibilidade da prisão após a decisão de colegiado, após a decisão de segunda instância. É um segundinho, nós já voltamos. Até já!